muito temor e tremor que eu subo nesse púlpito para ter o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Mas é muita alegria para mim também, porque hoje é um dia muito especial, em que alguns irmãos serão ungidos diáconos. Quais são os irmãos que serão ungidos diáconos? Podem ficar de pé? Deixa eu ver quais são os diáconos da nossa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é uma grande honra, Deus abençoe a cada um. E eu tenho dois motivos, especialmente dois motivos para estar muito feliz e muito nervosa e muito... Relaxa. Falar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Mas o primeiro motivo é que a figura de diácono, para mim, é muito forte. Meu pai era diácono. E eu cresci desde os 14, 15 anos observando a honra que era para o meu pai, o velho Dani, que hoje está diaconando com o Senhor, está servindo o Senhor face a face, glória a Deus. Mas era uma honra para ele ser diácono. E eu cresci observando esta honra. Meu pai, eu lembro que ele chegava nos cultos 1 hora antes, com as mãos cheias de folheto evangelístico, e ele ficava lá fora, distribuindo folhetos evangelísticos 1 hora antes do culto, e convidando as pessoas para assistirem ao culto, para participarem. Outra coisa que me chamava a atenção, que parece simples e bobagem, mas imagina a gente morando em Santos, verão, e no dia da ceia do Senhor, que era o primeiro ou último domingo, não lembro, eles tinham que ir de terno. E isso para o meu pai detestava usar terno. Para ele era demais, ainda mais em Santos e no verão. Só que eu nunca vi meu pai reclamar de colocar o seu terno no dia da ceia do Senhor. Para ele, o óculos ficava caindo e ele transpirava muito. Mas era uma honra para ele. E eu jamais ouvi meu pai reclamar, tem que pôr terno. Eu que ficava chateada, eu falei, gente, o que é isso? Tem que pôr terno no verão, em Santos, tal. Mas eu nunca vi meu pai reclamar. Outra coisa que me chamava a atenção era a organização que eles tinham na distribuição de cestas básicas para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados. Era tudo muito organizado. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, e eu vou falar isso para todos hoje, compartilhar a palavra de Deus com todos, mas é uma palavra mais especial, mais específica para a diaconia. Meu pai me ensinou que um diácono, ele é diácono, ele não está diácono. O diácono, ele é diácono aonde ele for. Nós temos algum médico aqui? Tem algum médico? Thalina? Quem que está aqui? Hoje não tem. Mas a gente tem alguns médicos aqui na igreja. Vamos supor que a Irene seja médica. Vai, pastor Irene, é médica de almas. E alguém do seu lado começa a passar mal. E ela não vai falar, hoje não posso socorrer, hoje não é meu plantão, hoje eu não posso fazer nada. Não, a pessoa é aquilo, ela é diácono aonde ela for, ela é um diácono, é uma diaconisa, tem que estar disposta ao serviço do Senhor. O segundo motivo de grande alegria é que quando o apóstolo nos escalou, eu estava justamente meditando sobre a vida de Daniel e de Estevão. E o nosso querido diácono Haroldo Rovero, no EMPRA, ele falou sobre a vida de Daniel. E estudar a vida desses homens de Deus, irmãos, é muito impactante. Na verdade, nos constrange, é uma vida totalmente diferenciada. Eram homens verdadeiramente de Deus. E foi uma bênção, viu, Haroldo, no EMPRA? Foi uma grande bênção. Deus falou muito comigo através da sua vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o diácono Estevão. Ele foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva e o primeiro mártir da igreja cristã. Primeiro mártir do cristianismo. Por favor, abra suas Bíblias no livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Capítulo 6. King James. É Atos do Espírito Santo mesmo, né? Atos capítulo 6, e depois eu vou orientando vocês, que eu vou ler um pouquinho do 7. Diz assim.
Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas, que é judeus de fala grega, protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, eles têm que estar em todas, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, quais oraram e impuseram as mãos, e a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias de Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Prendendo Estevão, conduziram-no na presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Portanto, nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Depois, o versículo 7 é a defesa de Estevão. Vamos, por favor, para 7:51. É muito interessante se depois você ler na sua casa a defesa de Estevão. 7:51. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, Jesus, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não a obedecestes. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhe enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele e arrastando para fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Hoje está muito na moda a palavra extravagante. É uma expressão que tem sido muito usada nas igrejas, na juventude, jovens extravagantes, adoração extravagante, geração extravagante, todo mundo é extravagante hoje. Mas eu vi uma pregação e o pregador dizia assim: não pense que você é de uma geração extravagante, que você pertence a uma geração extravagante. Extravagante é ser como Estevão. Irmãos,
estudando a vida de Estevão, eu já tinha lido, com certeza, essa história, a vida dele, mas é muito impactante. Ela nos traz assim ela confronta muito com o nosso dia a dia, com o nosso cristianismo, com aquilo que a gente tem vivido e a maneira como nós temos realizado e pregado o cristianismo dia a dia. O capítulo 6 de Atos relata o propósito de Deus na instituição dos diáconos. Diaconia significa, quem sabe, qual é o diácono que sabe o significado da palavra diaconia? É servir. Especialmente servir às mesas, zelar pelo sustento das viúvas. A igreja primitiva, ela crescia, ela estava se multiplicando, e com a multiplicação da igreja, o crescimento da igreja, alguns problemas também começaram a aparecer. E um deles era a murmuração, coisa que não acontece mais no nosso meio. Glória a Deus que hoje na igreja não há mais murmuração, não há mais queixa, não há mais reclamação. Nós somos somente cristãos muito gratos. Então, os helenistas, eles estavam discutindo com os hebreus, porque eles falavam, as nossas viúvas não estão recebendo sustento. E levaram isso aos apóstolos, aos 12 apóstolos, que fizeram uma assembleia, como o apóstolo fez hoje, reuniram uma assembleia com os membros da igreja, para discutir o que eles iam fazer com essa situação das viúvas helenistas. E eles falaram o seguinte: nós não podemos abandonar o ministério da palavra para servir à mesa, para distribuir alimento às viúvas, aos órfãos ou aos necessitados, mas isto precisa ser feito. Então os apóstolos pediram para os membros da igreja que escolhessem 7 diáconos. Só que para ser diácono de uma igreja precisava haver alguns requisitos. E o primeiro requisito era ter boa reputação. Ter boa reputação é mais do que ter um bom nome. Provérbios 21 diz o seguinte: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Nós, como cristãos, precisamos ter um bom nome aí fora. Nós precisamos ter um bom testemunho. Precisamos guardar, sim, a nossa reputação, da nossa família. Mas é muito além de uma reputação e de uma honra para o nosso nome. Nós precisamos, e os diáconos aqui, dar bom testemunho e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o evangelho do Senhor tem sido muito envergonhado na mídia e pelos cristãos que têm uma atitude muito parecida com a vida do sistema aí fora. Eu vi um quadrinho que puseram no Facebook que dizia assim, um cristão, supostamente, num bar com uma pessoa, e essa pessoa que estava bebendo com esse suposto cristão dizia assim: ué, mas você não estava na igreja cultuando ao Senhor outro dia? Você não é cristão? Ele diz, eu sou, mas eu sou tipo flex. Isso não pode acontecer no nosso meio. Não há espaço para cristãos flex. Uma vida aqui dentro e outra vida lá fora. Um comportamento aqui dentro e outro comportamento lá fora. Não pelo nosso nome, não pela Fúvia, não pela pastora, não pelo apóstolo, não por vocês serem diáconos, mas porque o nome de Cristo tem que ser honrado, tem que ser glorificado, tem que ser dignificado. As pessoas têm que olhar para nós e eles têm que querer o Cristo que nós queremos. Mas hoje eles não querem. Eles querem o Jesus que dá. Mas eles não querem o evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos diáconos e diaconisas, tenham uma boa reputação, mas honrem e testemunhem o nome de Cristo. Deem valor para esse nome, nome acima de outro nome. O segundo requisito era ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu pegar só um negocinho aqui. Essa está aberta aqui? Acho que está, né? Por favor, abram suas Bíblias em Efésios 5, 18 a 21.
Efésios 5 diz assim, de 18 a 21, amém? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse é um copo, ele está cheio, todo mundo pode ver. Se eu pedir uma ajuda para a pastora Marie Claire, ou por algum diácono, vocês podem encher meu copo? Você consegue encher? Não. Porque se nós enchermos esse copo, ele vai transbordar, a água vai cair. Seria interessante se tivesse um ralinho aqui, porque a gente podia puxar aqui e a água sairia desse copo. A igreja hoje não tem sido visitada mais pelo Senhor, com o avivamento que nós esperamos, porque nós estamos muito cheios, mas não do Espírito Santo. Nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós estamos muito cheios de nós, é para mim, do nosso eu, da nossa necessidade, daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos. Até nas pregações, se ela não me agrada, eu saio, eu não volto mais. Nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós estamos muito cheios de egoísmo. Nós estamos muito cheios de querer satisfazer as nossas necessidades. E por isso nós não conseguimos estar cheios do Espírito Santo. Porque nós estamos cheios e 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo. Nós temos que decidir. Ou nós nos enchemos do Espírito, ou nós nos enchemos de nós mesmos. E nós estamos muito cheios de nós. É preciso puxar um ralinho, e é preciso que nós nos esvaziemos completamente, para que o Senhor venha. E nós somos muito cheios de nós mesmos, e hoje a palavra é amor. Porque o amor não é bem assim, tem o amor de Deus, o amor ao próximo. Eu quero te dizer o seguinte, é verdade que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. É verdade, nós temos que amar. Mas esse texto não começa, ame ao próximo como a si mesmo. Começa assim, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. E aí sim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento, que eram os 10 mandamentos reduzidos em 2, ele começa com amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e parece que aqui é fácil a gente falar, vou amar a Deus sobre todas as coisas, eu amo a Deus, eu canto, eu louvo, eu estou aqui, é domingo à noite. Não, você vir à igreja não significa que você ama a Deus. Amar a Deus é uma prova diária. Sabe qual é o sinônimo de amor na Bíblia? O sinônimo de amor na Bíblia é obediência. Diga comigo, obediência. Você vai falar, não é. É, eu te provo. O pastor sempre canta. Aquele que tem os meus mandamentos e os... Esse é o que... Então, não estou falando que você não ama. A Bíblia diz. Amar a Deus é querê-lo acima de todas as coisas. É buscá-lo acima de todas as coisas. Eu tenho ficado impressionada e eu vou citar aqui essas bombas. Os jogos. As pessoas estão tão inflamadas com o jogo. Estão tão inflamadas que é uma idolatria. Passa muito longe de ser um esporte, uma coisa gostosa para se assistir. Não, é capaz de não vir na igreja por causa disso. É capaz de soltar palavrão por causa disso. É capaz de brigar com o irmão, com o vizinho, com o parente, por causa de um time de futebol que não acrescenta absolutamente nada na sua vida. O que o time de futebol acrescenta? E as novelas? Por que você não vem no culto de oração? Por que você não vem num vinho novo, num Empra, num comunhão em família? Será que ninguém aqui fica preso em novelas, ou em programas, ou no ídolo televisão? Enchei-vos do Espírito. Só que
enquanto nós tivermos de nós não teremos o Espírito. Não teremos. Não há como. Não é assim, irmãos. Eu faço o que eu quero, ando em cima do muro, um pouco aqui, um pouco ali. Não é assim que funciona. A gente estuda esses homens e mulheres da Bíblia, os avivalistas, reformadores, pré-reformadores, os evangelistas, homens que deram frutos para o Senhor. Vai ler a vida deles. Vê quanto tempo eles passavam em frente da televisão e vê quanto tempo eles passavam de joelhos dobrados. Que tal? Duro esse discurso? Está escrito aqui, né? Ser cheios do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não sei se a nossa conversa tem sido salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando no Vinho Novo, outro dia, a gente perguntou por que no seminário parece que o louvor era tão intenso, todo mundo conectado, todos juntos. Quantos estavam no seminário de louvor e adoração? Foi uma unção, uma alegria. E assim, um transformar. E outro dia alguém me falou, não lembro mesmo, eu ouvi de novo o DVD do seminário e trouxe tanta alegria e tanto quebrantamento. E cada um no Vinho Novo deu a sua opinião, o porquê dessa alegria e porquê de tanta presença de Deus no seminário de louvor e adoração. Mas a Hélida, nossa querida irmã, ela falou algo muito especial que eu fiquei meditando depois. Ela disse o seguinte: para o seminário de louvor e adoração, nós fizemos jejum de músicas, de qualquer tipo de música que não fosse louvor e adoração. E isso fez muita diferença. Aí vão me perguntar, é bom porque pergunta, eu já estou aqui no púlpito. Você é contra ouvir outro tipo de música? Querem que eu responda? Eu sou. Sou contra, sim. Vou falar por quê. Existem letras que não edificam e a gente nem sabe o que a gente está cantando. Existem letras que estão idolatrando, que estão exaltando pessoas, adultérios, romances, coisas que nós nem sabemos aonde leva. Aqui está falando, louvando ao Senhor de coração, com cânticos espirituais, cânticos que vêm do Espírito, cânticos em línguas, cânticos que vêm do Espírito Santo de Deus. Eu sou contra, sim. Cheios do Espírito Santo. Boa reputação, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios de sabedoria. Abra suas Bíblias, por favor, em Provérbios 15:33. Diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Deixa eu falar um negocinho aqui sobre humildade. Um dos significados é submissão. Humildade não é uma postura, sabia? Tem gente que fala assim, eu sou tão humilde, né? E faz uma cara assim de humilde, né? Humildade não é a aparência. Humildade é submissão a Deus, submissão à palavra do Senhor, submissão às autoridades. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e eu gostaria de te sugerir que você visse a pregação do apóstolo Ardes do dia 5 de maio, que ele fala sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Diáconos, diaconisas, tementes ao Senhor. Você tem medo de quê? Muito bem, vamos continuar aqui. Os apóstolos, eles iriam se consagrar à oração e ao estudo da pregação da palavra. E essa decisão agradou a todos os membros da igreja, e eles escolheram 7. E é muito interessante que quando eles falam de Estevão, sempre citam homem cheio de fé e do Espírito Santo. A palavra de Deus era pregada e os discípulos de Cristo, eles cresciam em grande número.
E o diácono Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava muitos sinais e muitas maravilhas. E sabe o que aconteceu? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele começou a incomodar os chamados da sinagoga dos libertos e mais alguns outros religiosos, alguns outros que eram mais carnais. Ele começou a incomodar essas pessoas com a sua vida. Eu acho muito interessante como uma pessoa cheia do Espírito Santo, que busca consagração, que busca estar mais perto da presença do Senhor, ela incomoda muito, sabia? Ela incomoda aqueles que não querem o Senhor. Eu não sei porque há um confronto. Então começam a rotular aquela pessoa que está buscando ao Senhor, que está buscando ser cheio do Espírito Santo, que está buscando santidade. Enquanto ela estava lá no mundo, sabe? Enquanto ela estava nas drogas, ou na prostituição, ou talvez não fizesse nada disso, mas não queria nada, não tinha nada a ver com Deus, e ela comparecia à igreja, ela vinha e falava, vem para Jesus, você precisa se converter. Você precisa de Cristo, e todo mundo ora, e a pessoa, a gente faz campanha, e a gente ora pela conversão de tantas pessoas, tantos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. E aí a pessoa se converte, e ela se converte mesmo, e ela se torna um soldado valoroso do exército de Cristo. E ela deixa tudo para trás, ela se despe do velho homem, ela lança fora toda a carnalidade, ela muda de vida, realmente ela se converteu, ela se transformou, ela mudou a mente, mudou o coração, mudou as atitudes, mudou o pensar, mudou o falar, mudou o palavreado, mudou o vestuário, mudou todas as coisas. Aí você olha para ela, depois de orar, e fala assim, sua fanática, você é muito radical, você é legalista. Mas nós oramos o tempo inteiro para essa pessoa se converter. E quando ela se converte, você fala, mas não precisa se converter tanto. Espera aí, vamos continuar contando uma piadinha. Vamos contar, não precisa ser tão assim. Irmãos, não existe isso. Jesus, quando foi para a cruz do Calvário, ele não foi meia boca, ele foi. Ele sofreu, ele não desistiu. Ele suou sangue, ele entendeu que era ele sofrer a ira do Senhor, mas ele foi mesmo. É uma decisão. Muitos têm vindo para o Evangelho, mas passam 1 ano, 2 anos, para de perseverar, para de orar, para de a comunhão com os irmãos, para de ler a Bíblia, começa a se contaminar com amizades, começa a se contaminar e amar as coisas do sistema aí de fora. E vão deixando, e vão deixando. Será que foram algum dia? O Estevão, ele incomodava muito os religiosos, ele incomodava muito os da sinagoga dos libertos, pela vida que ele levava, a ponto de eles começarem a discutir com ele e o prenderem. Abra, por favor, não sei se você fechou a Bíblia, em Atos 6:10. Diz assim: mas não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Então, eles subornaram homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras ofensivas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Versículo 15. Assim, olhando para Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio viram seu rosto, que parecia o rosto de um anjo. Que lindo, hein? Já pensou as pessoas olharem para nós e falar, olha o rosto dessa pessoa, olha o rosto da Tainá. Tainá parece um anjo mesmo, olha lá. Glória a Deus, Tainá, pela sua vida. Glória a Deus pela vida de cada irmão aqui, que tem sido fiel ao Senhor Jesus, que tem buscado, que tem se consagrado, que tem tido fé, tem se alegrado na presença do Senhor. A aparência de Estevão era radiante, a aparência de Estevão era poderosa, a aparência de Estevão refletia a glória de Cristo. A aparência de Estevão era como se ele tivesse, cuja aparência era de alguém cuja aparência tinha comunhão constante com o Senhor. Esse tipo de fenômeno, vou chamar assim, só aconteceu com Moisés no Sinai, quando ele estava lá 40 dias e 40 noites, na presença do Senhor. Lembra que ele desceu do monte e ele refletia a glória de Deus, que não dava nem para olhar?
E esse tipo de fenômeno espiritual aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração. E Estevão, irmãos, o diácono, cadê os diáconos? E as diaconinas? Foi Estevão que apareceu como o rosto de um anjo. Não foi o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo, o missionário. Foi um diácono. O seu rosto resplandecia. Isso resplandece o rosto de alguém quando ele tem muita comunhão com o Senhor. Não é de uma hora para outra. É no secreto com o Senhor. É no tempo de oração com o Senhor. É no tempo de adoração ao Senhor que essa glória começa a se manifestar. Aí nós vemos no capítulo 7, descreve a brilhante defesa de Estevão, demonstrando o seu conhecimento bíblico. Capítulo 7, o Estevão começou a se defender usando as Escrituras, porque ele foi preso, ele estava no Sinédrio, e começaram a inventar, blasfemar, inventar coisas contra ele, falando, você fala contra Moisés, você fala contra Deus, você fala contra o templo. E Estevão não falava contra a adoração no templo. O que ele pregava é que nós somos o templo do Espírito Santo. Que Deus não está somente, ou não está num templo feito por mão de homens. Este templo, a comunhão cristã, quando a gente sair daqui daqui a pouco, vai ficar vazio e o Senhor não está aqui. Porque Deus está aqui neste momento, porque cada um de nós é o templo do Espírito Santo. Cada um de nós tem que ser, deixa eu aproveitar essa deixa. Como está o teu templo? Já que você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está feliz de estar dentro de você. Ele tem se alegrado com a sua vida. Aleluia. E Estevão não se defendeu com argumentos próprios. Estevão se defendeu usando a palavra de Deus. Estevão se defendeu falando das Escrituras Sagradas, e não aquilo que ele achava, não aquilo que ele pensava. E hoje, irmãos, eu quero dizer que a leitura da Bíblia, e não só a leitura, a meditação tem ficado um pouquinho de lado. Não por todos, mas por muitos. Sabe por que eu digo isso? A gente ouve uns absurdos. Você já ouviu, pastor Irene, uns absurdos? Outro dia eu ouvi uma pessoa chamando Jesus de pai. Isso é falta de leitura da Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, de capa a capa. Como você vai falar a razão da sua fé se você não conhece a palavra de Deus? Vai sair abobrinha. Vai sair groselha, abobrinha. Nós precisamos ler. A palavra de Deus é tudo para nós. Nós precisamos amar, é a voz de Deus, são os conselhos de Deus, é a instrução de Deus para a nossa vida. E Estevão não só conhecia as Escrituras, como também conhecia a história dos patriarcas, ele conhecia a história do seu povo. Nós precisamos conhecer a história da igreja. Então eu quero te desafiar a ler o livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, que conta a história da igreja primitiva. É muito interessante. E, claro, ler toda a palavra do Senhor. As palavras de Estevão, ao invés de gerar arrependimento, ela gerou mais ira e mais indignação. Hoje nós vivemos num tempo, e eu estava ouvindo uma mensagem sobre isso, até mostrei para o Haroldo, que é difícil pregar sobre arrependimento. A apostasia está muito próxima. E quando a gente prega sobre arrependimento, sobre transformação de vida, sobre buscar a Deus, sobre todas as coisas, ou as pessoas se quebrantam, ou as pessoas se endurecem. E as pessoas se endureceram quando Estevão quando ele pregava sobre arrependimento, eles endureceram o coração. E não só endureceram o coração, como eles ficaram furiosos e chegavam a ranger os dentes de tanta raiva que eles tinham de Estevão, pela ousadia, por ele ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de fé. Realmente eles estavam com muita ira. E enquanto os seus adversários se iravam contra ele, Estevão ergueu os olhos para o céu e disse: eu vejo os céus abertos,
eu vejo a glória de Deus e o Filho do Homem à direita de Deus. Irmãos, para um homem, a gente contando aqui é uma coisa, mas para um servo do Senhor, conseguir fazer isso no momento em que ia ser apedrejado, não é fácil. Olhar para o céu, sabe, e tranquilamente falar, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Filho do Homem assentado, em pé, à direita do Senhor, para me receber. A pessoa que consegue fazer isso na morte, ela tem que provar isso na vida. Somente quem olha para Jesus no seu dia a dia consegue olhar para Jesus quando chega perto da dificuldade. Somente a pessoa que sabe quem Deus é, que busca a presença de Deus, que tem comunhão com Deus, que sabe que Ele é o socorro bem presente. Somente quem conhece o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. É de lá que vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas somente quem faz isso diariamente, somente quem tem isso dentro de si, que é uma prática diária, pode fazer isso no momento da morte, e uma morte por apedrejamento. Estevão fez isso. Quem não tem comunhão com o Senhor, que não sabe quem Deus é, aquele que é religioso somente, aquele que é carnal, no momento desse, eu fico imaginando a pessoa olhando para o céu e falando, tá vendo? O Senhor não é Deus. Eu te servi a vida inteira. Eu ia no EMPRA, eu ia no Vinho Novo, eu vinha no culto e até ouvia a pastora Fúvia pregar. Tá vendo? Eu tocava no louvor. E agora o Senhor me deixa aí, assim que o Senhor me trata. Eu sou filha. É a queixa. É a murmuração, é aquele que não conhece a Deus. Porque quem conhece é sereno, tranquilo e confia no Senhor em todo o tempo. Porque, irmãos, cantar aqui, em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. É fácil. Mas realmente, o louvor estava nos lábios de Estevão. Em nome de Jesus. E que esteja no nosso também. Os acusadores de Estevão tamparam os ouvidos. Eles não queriam nem ouvir Estevão falar com o Senhor. E aos berros começaram a apedrejar Estevão. O diácono Estevão. Enquanto eles apedrejavam Estevão orava. Senhor, recebe o meu espírito. E caindo de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribua este pecado. Dito isso, ele adormeceu. É outra expressão que eu vejo, que eu só vi na história de Estevão. Ele não fala que ele morreu, fala que ele adormeceu. E ele falou como Jesus, Senhor, perdoa o pecado, não imputa o pecado na vida desses homens. Martin Luther King diz o seguinte, quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Você morreria por Jesus? Uau! Dizer amém é muito sério. Estevão honrou o Senhor com a sua vida. Estevão honrou o Senhor na sua morte. E porque ele foi um servo fiel, e de novo, cheio do Espírito Santo e não dele mesmo, Saulo estava lá. Saulo aprovou o assassinato de Estevão, e pela postura e o perdão que Estevão liberou sobre aqueles que estavam apedrejando e consentindo com a morte dele, Saulo foi alcançado, e Saulo se converteu, e Saulo se tornou um dos maiores líderes do cristianismo, pela atitude de Estevão. Quem que você tem que perdoar? Quem é o teu inimigo que você precisa liberar perdão? Quem sabe se você liberar perdão para alguém que te feriu muito, talvez tenha te apedrejado, não materialmente, não fisicamente, mas tenha realmente te apedrejado, tenha ferido o seu coração. Mas se você libera perdão para essa pessoa, outros podem se converter como Saulo se converteu, outros podem ser alcançados, até essa pessoa pode ser alcançada,
se você a perdoar. Porque perdoar os amigos é fácil, mas aquele que está cutucando o nosso calo não é fácil. Mas Estevão liberou e por isso Saulo foi alcançado. Já estou terminando. A minha pergunta é para todos, mas eu quero que os diáconos respondam. Baixinho, tá? Não precisa responder para mim. Você está disposto a viver para Cristo? A viver para Cristo mesmo? E se Ele mandar você deixar um monte de coisa? Você está disposto? É maravilhosa a história de Estevão. É maravilhosa a história de Paulo. É maravilhosa a história de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. É maravilhosa a história dos patriarcas, dos heróis da fé, de homens que morreram queimados, para hoje a gente ter Bíblia, de homens que morreram de cabeça para baixo, como a história conta que Pedro morreu. É maravilhoso a gente pregar, é maravilhoso a gente falar, é maravilhoso a gente estudar. Mas esses homens derramaram muito sangue, e nós queremos, e nós falamos amém, e queremos ser como eles, queremos ser seus imitadores, mas nós não queremos derramar uma gota de sangue. Eu quero ser como eles, mas não mexe comigo. Nós não queremos, às vezes, derramar uma gota de suor, quanto mais uma gota de sangue. Evangelho não é sucesso. Evangelho é sacrifício. Não o sacrifício de Jesus, mas não é uma vida de conforto. Venha para Jesus. Não é entrar na porta da esperança ou ganhar o carnê não sei da onde. Não é ganhar o prêmio da loteria. A nossa terra, o nosso reino não é deste mundo. Nada contra o trabalhador ter o fruto do seu trabalho, irmãos. Mas nós precisamos parar de tirar poeira das cadeiras da comunhão cristã. E não é só aqui que eu estou falando, é na igreja de Cristo. Nós precisamos trabalhar para o Senhor, precisamos viver o Evangelho, precisamos ser servos, precisamos servir. Tantas pessoas estão morrendo, tantas pessoas necessitadas, precisando de Jesus Cristo. E nós temos Jesus e nós estamos preocupados. Com que roupa nós vamos? Onde eu vou sentar? Onde eu vou falar? Qual é o carro que eu vou trocar? Qual é a casa que eu vou trocar? Onde é que eu vou comer daqui a pouco? Irmãos, acorda para o Evangelho de Cristo. Jesus está voltando. Um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Um dia nós estaremos sendo julgados uns pelas obras que fizermos. Nós seremos julgados. O que você fez para o Senhor Jesus? Qual é o galardão? O que você fez aqui nessa terra para o Senhor Jesus, pelo amor de Deus? Saia da zona de conforto, saia do teu conforto. Não é boa essa palavra para aqueles que não querem se sacudir, mas quando eu vi Estevão, o Haroldo sabe a situação que eu me encontrei ontem à noite, eu falava, eu sou indigna, eu sou medíocre, eu sou um zero à esquerda, porque olha a vida desse cara. Eu quero esse cara, eu quero ser assim, porque isso é vida cristã. Ninguém fica em cima do muro. Apocalipse diz o seguinte, você é frio ou você é quente? Os frios já estão com o pé lá para baixo mesmo. Quem é frio já vai para o quente. Né? Gostei. Haroldo, aprendi com você isso aí. Deixa eu parar um pouco assim. Quem é quente, no espírito, cheio do espírito, vai ver o Senhor face a face como Estevão. Mas o Senhor fala que o morninho, Deus vomita da boca. Deus rejeita o morninho. Você é frio? Não quero que seja, irmão, de verdade, em nome de Jesus. Eu quero que todos aqui estejamos no mesmo espírito buscando ao Senhor, em nome de Jesus. Você está disposto a viver para Ele? Você está disposto a morrer por Ele? Talvez não como Estevão, não fisicamente, mas por outro lado pode ser. E se entra agora um bando de muçulmanos, eu não sei, e põe uma arma na sua cabeça e entra agora aqui e fala, nega Jesus ou morre. E agora? Mas no nosso dia a dia, nós estamos dispostos a morrer por Cristo?
morrer por aquilo que a gente gosta, morrer, sermos rejeitados, morrer no sistema aí fora, ou a gente tem que ser legal com todo mundo. Eu sou legal aqui, eu sou legal ali. Não dá para viver assim. Não existe isso. Você está disposto a andar na contramão do mundo? Está disposto a andar na contramão desse sistema? Você está disposto a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia? Quero terminar com um texto de George Miller. Tinha que ser, né? Chama O Segredo de George Miller. George Miller foi um homem, tipo Estevão, assim. Realmente, ele viveu para o Evangelho, viveu para socorrer os órfãos. Muito, até hoje tem os orfanatos dele. E quando perguntava para George Miller, o pessoal ia lá no orfanato e faziam entrevista com ele, falaram, mas qual é o seu segredo? Por que você tem tanta fé? Por que você faz isso para o Senhor? Viagens missionárias. E começou a fazer viagem missionária com 80 anos. Ele começou a viagem missionária por diversos países com 80 anos. Começou. Porque antes ele cuidava dos trocentos mil orfanatos. E aí ele diz o seguinte, baseado em Gálatas 2:20. Houve um dia em que eu morri. Morri para George Miller, para seus gostos ou predileções, suas opiniões, suas preferências, suas vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para aprovação ou censura, até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então, tenho me dedicado somente a ser aprovado por Deus. Aleluia. Vou pedir que os diáconos fiquem em pé. Por favor, aí no lugar mesmo. Vamos repetir essa oração, mas quando eu falar, houve um dia em que morri para George Miller, você fala o seu nome, mas todos vamos repetir. É que eu quero que os diáconos tenham essa honra de ficar em pé e poder declarar isso. Se é que você pode, se você não pode, não fale, por favor. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Diga comigo, houve um dia em que morri. Pode falar a igreja toda. Houve um dia em que morri. Morri para a Fúvia. Morri para os meus gostos ou predileções, minhas opiniões, minhas preferências, minhas vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para aprovação ou censura, até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então, tenho me dedicado somente a ser aprovado por Deus. Em nome de Jesus.